Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma pizza caseira com ingredientes que você já tem em casa. Vamos lá? Primeiro a gente peneira a farinha de trigo para evitar que tenha algum resíduo. Passamos toda a farinha de trigo na peneira fina. E aos poucos vamos colocando o restante dos secos. O açúcar. Lembrando, pessoal, que a receita vai estar na descrição do vídeo, tá bem? Agora eu coloco fermento seco para pão, tá? O sal. Aqui eu tô usando o sal do Himalaia, mas você pode usar qualquer sal. Dou uma misturada. E agora eu reservo farinha e vamos misturar os líquidos. Aqui coloco num outro bowl o óleo, um ovo, dou uma batidinha. E um pouco da água que eu deixei morninha, tá? Em ponto de mamadeira, como a gente fala. Que você possa pegar. Então, vamos misturar aos poucos esse líquido com o seco. Mas antes eu vou separar a farinha, um pouco da farinha, pra gente ir colocando aos pouquinhos. Vou colocar os líquidos agora na metade da farinha que eu separei. Dou uma bela misturada e vou colocando aos poucos para ver o ponto da massa. Ela pode levar toda a água ou não. Vai depender da farinha de trigo que você estiver usando. Então, vou misturando bem e percebendo se precisa de mais algum trigo. Vou usar o total todo da receita. Então, eu misturo bem para sentir melhor a massa. Logo depois, a gente vai passar essa massa para a mesa, porque é melhor para a gente fazer o desenvolvimento do glúten. Então, a gente espalha bem, mistura o restante do trigo e vai sovando. Não se preocupa, a massa vai largar da tua mão, não tem problema. Vai abrindo a massa e puxando, empurrando, batendo. Eu tô usando uma espátula porque é bem melhor pra gente tirar a massa da mesa. Ela desgruda com mais facilidade. Então, passei uns 20 minutos fazendo toda a sova. Você percebe que a massa agora tá mais lisinha. Ela não tá mais grudando muito na mesa, nem na mão. Tá chegando no ponto. Agora, nesse ponto, eu vejo que já tá no momento de levar para crescer. Então, vou usar um pouco de azeite para fazer o boleamento da massa. E ela não vai grudar com o azeite. Fazemos esse movimento e vamos dobrando a massa aos poucos, devagar, e fazendo uma bolinha com ela. Passo novamente a espátula, deixo ela bem lisinha, em formato de bolinha. Vamos passar agora para o bowl que a gente fez as misturas. Passo um pouco do azeite, porque quando ela crescer, ela não vai grudar no vidro. Cobrimos com plástico filme, que isso vai acelerar o crescimento da massa.
deixa bem fechadinho, tá? Vamos deixar ela crescendo aqui no forno com a luz acesa, isso vai também ajudar no crescimento. Ah, não liga o forno, tá? Olha só como a massa cresceu, ficou linda, né? Mas a gente tem que tirar esse ar. Então eu vou polvilhar a farinha de trigo na mesa e deitar ela sobre a farinha para que a gente possa abrir. Primeiro eu tiro todo o ar da massa e vou dividir, porque vai dar para fazer 2 pizzas com essa massa. Ou se você preferir, uma pizza grande. Eu vou usar só uma parte, vou guardar essa outra para fazer outra pizza num outro momento. Dobramos a massa, boleamos, ela vai ficar novamente uma bolinha para que a gente possa abrir redondinho. Passo novamente um pouquinho mais de trigo. A massa, ela pode ser aberta com as mãos ou com rolo. Eu vou abrir com rolo. Essa massa eu vou deixar média, nem muito fina, nem muito grossa, porque eu prefiro assim. Então eu vou abrindo com a mão, com a ajuda do rolo. Eu deixei ela um pouco maior que a forma, porque hoje eu prefiro fazer uma pizza com borda recheada. Então eu fiz ela um pouco maiorzinha do que a forma. Agora a gente vai fazer a borda com qualquer tipo de queijo cremoso que você tiver em casa. Aqui eu tinha catupiry e uma dica, pessoal, tira o queijo cremoso antes, bem antes, com antecedência da geladeira, porque eu não tirei e ficou um pouquinho atrapalhada para eu espalhar. Mas enfim, usa uma colherzinha, uma faca, espalha bem direitinho que vai dar certo. Aí então a gente vai colocando a massa que ficou para fora, por cima do queijo. Vamos tipo costurando e apertando para que o queijo não estoure, tá? Na hora que ele estiver assando. Deixa bem coladinho, uma massa na outra. Coloca um pouco de molho de tomate que você tiver, molho pronto, molho caseiro. Qualquer um que você preferir. Eu vou passar um pouco nas bordas, porque isso ajuda a colar também. As bordas não estouram na hora do forno. Agora a gente vai para a melhor parte da pizza, o recheio. Então, aqui eu estou usando o mozzarella. Você pode usar qualquer queijo que você tiver em casa, tá bem? E a melhor parte, né? Fazer uma pizza em casa, a gente não precisa economizar. Eu coloco o queijo, logo em seguida eu coloco a parte do recheio que eu escolhi. Vou fazer meio a meio. Meio calabresa. Meio lombo.
Ah, eu tinha ali na geladeira gorgonzola. Nossa, vai ficar uma delícia. Vai dar um toque todo especial na pizza. Vou também acrescentar um pouco de cebola, umas rodelas, porque eu gosto, né? Se você gostar, capricha. Se você não gostar, não tem importância, não precisa colocar. No finalzinho, se você gostar, pode acrescentar o orégano. Vamos levar ao forno? Eu tô levando ao forno pré-aquecido a 200 graus, tá? Mais ou menos 20 minutos ela vai estar pronta. E então, nossa pizza ficou pronta, uma delícia! Ah, agora no finalzinho eu coloquei umas azeitonas, eu não levei ao forno, porque ela queima e fica amarga. E olha só, a massa ficou fofinha e não tá tão grossa assim. Ficou muito cheirosa. Nossa, vocês deviam estar aqui para sentir esse perfume. Olha só que lindona. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários e eu vou ter o prazer de responder. E não esquece, tá? Se inscreve no meu canal, dá uma ajuda pra gente, tô começando agora, e deixa o like, tá bem? Compartilha com o teu pessoal em casa, tá bom? Valeu, obrigada. Tchau, tchau.